Eu penso que já é provável que já me estejam a ouvir. Digam-me só alguma coisa, confirmem-me aqui no chat ou qualquer coisa se me estão a ouvir e a ver corretamente, por favor, algum dos colegas. Agradecia esse feedback. Obrigado. Então sim, agora vamos começando devagarinho para também se irem juntando depois outros colegas que queiram participar também. E vamos então a isso. Então, hoje o tema do webinar, são os segredos para o sucesso em medicina estética, um bocadinho contar-vos a minha experiência clínica, a minha subjetividade dentro desta área e o meu ponto de vista, o que é que eu acho de alguns pontos, principalmente para quem está a começar nesta área, penso que é o mais interessante, penso que é a maioria dos colegas. Só para me apresentar rapidamente, o meu nome é Ricardo Moutinho Guilherme. Eu estudei o curso de Medicina na Universidade Europeia em Madrid, por isso eu conheço muito bem a Academia MIR em Espanha, já tenho muitos anos de experiência e posso atestar a qualidade desta academia. A APNA entrou em Portugal com esta pós-graduação, com este Master em Medicina Estética, e posso também atestar a qualidade dos colegas que estão envolvidos, porque são colegas pelos quais também tenho muito carinho e amizade, mas com colegas com muita qualidade nesta área, que estão interessados também em partilhar este conhecimento. Fiz um ano de estágio na Universidade da Mimi Morumbi, em São Paulo, dei um pouquinho este gosto pela medicina estética. No Brasil é um bocadinho um mundo já à parte do nosso, está bastante mais evoluído, bastante mais desenvolvido e, portanto, veio daí um bocadinho o gosto por esta área. Sou especialista, recém-especialista em Medicina Geral Familiar, exerço a minha atividade em Sintra e a Medicina Estética dedico-me na área de Cascais, na Clínica Lab, e no Porto, na nossa clínica, na minha clínica. E agradecer também, desde já, a PNA o convite para estar aqui e partilhar um bocadinho a experiência com alguns dos colegas neste novo mestrado que inicia agora em abril, nesta nova fase da PNA. Então, o que é que eu tenho a dizer? Vou contar um bocadinho sobre a minha consulta médica, vou-vos contar um bocadinho o que é que eu faço no meu dia a dia, a minha experiência clínica, que, como tudo, é subjetiva, é o meu ponto de vista. Pode ser que algum dos colegas desta área, de hoje para amanhã, diga exatamente o contrário do que eu estou a dizer. É como tudo, eu partilho do que eu faço no dia a dia. Vou dar uns toques na parte bioética, apesar do Dr. David Valverde já ter falado um bocadinho num webinar especificamente sobre isto. Depois, os três lemas na minha prática clínica diária. Como é que eu explico o procedimento à paciente que vem pela primeira vez à consulta fazer pela primeira vez esse procedimento. Os consentimentos informados, que são muito importantes nesta área. Por onde começar? Quem está a começar nesta área e está um pouquinho perdido, um bocadinho umas guidelines, uns pontos, uns tópicos por onde começar. Um bocadinho também um tema que se tem falado muito, que está muito na ordem do dia, é o intrusismo profissional. Também vi-me quase obrigado a falar disto porque é muito importante que se tenha algumas pinceladas sobre este tema. Três técnicas seguras para quem está a começar, ou seja, o que é que eu recomendo para quem está a começar, por onde começar, erros a evitar, do que eu fui aprendendo, porque nunca ninguém nasce a saber tudo e é isso que eu quero que tenham sempre em mente, como em todas as áreas de medicina, suponho. Portanto, é uma curva de aprendizagem e tem que ser construída com base sólida, com pilares sólidos, é o que eu acho. Três passos que eu nunca passo, passando um bocadinho a redundância. Um, o seguro de responsabilidade civil, que é um pouquinho diferente daquilo que normalmente temos quando começamos a exercer medicina um, livre, independente. Portanto, este tem algumas considerações e umas considerações finais da apresentação. Então, isto está repetido, penso, esta diapositiva. Um spoiler alert desde já, desde o início, é que, na minha ótica, não há segredo nenhum, ou seja, os segredos para o sucesso nesta área são o de qualquer área na medicina, de qualquer especialidade. Eu acho que não há nada que seja diferente das outras áreas de medicina em relação aos pilares básicos. É um bocadinho sobre isso que no final quero que cheguem à conclusão. Portanto, um spoiler alert quer dizer que não tem nenhum segredo, está bem? Na consulta médica, começando por aqui, que é o primeiro passo normalmente quando recebo a paciente, eu sou muito faço como se fosse da medicina geral familiar, sou muito médico de família nesta consulta, ou seja,
um bocadinho para entrar no mundo da paciente, conhecer a paciente. Acho que é bom também desenvolvermos ali uma consulta com alguma empatia, com o perceber as expectativas da paciente, de onde é que vem, é muito importante o contexto, para também percebermos para onde é que vamos. E nesta consulta eu passo muito por observar, se calhar demasiado a pessoa que está ali à minha frente, mas já vou observando algumas das expressões da paciente, e aí eu começo logo a fazer o meu planeamento na minha cabeça de alguns dos possíveis tratamentos, sem dar sugestões, esperar que a paciente me diga, se for o caso, o tratamento ou os tratamentos pelos quais veio, mas vou desenhando na minha cabeça algum plano, porque assim já mais ou menos em 90% dos casos eu acerto no que é que a pessoa vai querer incidir. E passo por perguntar todos estes pontos. Onde é que a pessoa vem, qual a profissão, que é muito importante, percebemos se trabalha muito com exposição solar, ao ar livre, por exemplo, antecedentes pessoais, se já fez algum procedimento nesta área, também é muito importante. Antecedentes cirúrgicos, principalmente a nível da face, que eu trabalho mais face, pescoço e decote, mas quando digo cirúrgicos é nível corporal total. De cicatrização também são importantes, sobretudo para prevermos eventuais eventos adversos, familiares, quando assim seja interessante. Medicação habitual e suplementos é mais porque muitos deles são contraindicações ou interagem com algum dos procedimentos que podemos estar a considerar. Alergias é sempre muito importante, medicamentosas, alimentares, ambientais, coisas muitas vezes muito sui generis, que nem sequer estamos a suspeitar de que haja algum problema, mas há coisas que podem influenciar estes procedimentos na medicina estética. Já tive pacientes com as coisas mais estranhas a nível de reações alérgicas e que depois pode ser interessante sabermos isto de antemão. Eu dou um exemplo, por exemplo, se a pessoa for alérgica à picada da abelha, pode ser eventualmente uma contraindicação para injeção com hialuronidase, porque há uma reação cruzada com a picada da abelha e, portanto, algumas cautelas às vezes que nos fazem a diferença na nossa abordagem, ok? Tendência para o sangramento, obviamente que vai haver mais probabilidade de hematomas, se estiver a fazer um anticoagulante ou algo desse género, temos que avisar de antemão, se bem que não seja nenhuma contraindicação. Hábitos tóxicos, e estes três estão bastante provados em muitos artigos que diminuem grandemente a eficácia de muitos dos procedimentos em medicina estética e, sobretudo, a durabilidade. Pessoas que se expõem mais a fatores ambientais e também a fotoexposição, muito exercício físico, acaba por diminuir a durabilidade de alguns procedimentos, de alguns tratamentos. Vacinação, isto eu sou muito cauteloso, porque especialmente com o Covid, viram-se reações cruzadas muito estranhas e depois os colegas ficavam sem saber se era da vacina, se era da doença, se era do procedimento, então, um bocadinho sendo cauteloso, eu até costumo aguardar um mês antes ou depois da vacinação, ou antes ou depois de ter estado doente, e portanto penso que é uma margem bastante cautelosa, porque se alguém fez vacina ou esteve doente, pode haver ali alguma reação estranha e depois ficamos um bocadinho perdidos. Viagens recentes será mais com o intuito de se forem viagens muito, muito longas, de larga duração, porque depois, além de perdermos a possibilidade de fazer o retoque ou uma reavaliação do paciente, em caso de haver alguma reação, ficamos sem esse contacto, não é? Portanto, sendo prudentes, a não ser que a viagem seja muito curta duração, seria de evitar e, sobretudo, também intervenções dentárias, cirurgias que tenham planeada no futuro, não é o ideal para não causar nenhum distúrbio nestes procedimentos. Mais uma vez, a exposição solar, a reação cutânea, a rotina dermocosmética podemos aproveitar para um aconselhamento ali, tudo em volta da medicina estética, acho que é muito interessante. E depois deparamos com estes 4 princípios. E o doutor David Valverde já falou na altura e eu queria perder muito pouco tempo com os 4 princípios, que já todos sabemos, mas sobretudo há um que eu levo muito a sério na área da medicina estética e muitas vezes é o que nos falha primeiro. E é o da não maleficência. A beneficência, obviamente, todos sabemos, fazer o bem, a autonomia do paciente, o poder de decisão, a justiça, sermos justos com todos, mas sobretudo a não maleficência, o não fazer o mal, o primo non nocere. Eh, eu acho que é muito importante termos isto em consideração porque a maioria, não, tem alguns casos muito interessantes, há algumas patologias que recorreram à medicina estética, mas a grande maioria das pacientes não tem uma patologia incurável, uma coisa grave que exija o tratamento urgente da medicina estética. Portanto,
estamos a tratar pacientes que a priori são bastante saudáveis ou têm as doenças de base controladas e não necessitariam, em princípio, destes tratamentos para controlar estas doenças. Obviamente que depois há todo o espectro de autoestima, que é por isso que eu faço a medicina estética. Portanto, o não fazer o que o paciente não precisa é muitas vezes um ato de coragem nesta área. Portanto, temos que ter isto muito, muito assente, o não exagerar, e hoje em dia estamos a entrar muito nos exageros de sermos muito vendedores e é preciso ter cuidado. Mas pronto, por toda a vida, o Valverde já se debruçou muito sobre esta área, sabe muito mais do que eu sobre esta área e vou passar um bocadinho à frente. No entanto, só recalcar, cuidado com as formas de divulgação, porque hoje em dia as redes sociais e tudo o que gera à volta disto são perigosas. Nós fizemos um juramento de Hipócrates, todos os médicos, ao acabar o curso de medicina, e o nosso juramento é um deles, um dos pontos, é proteger sempre o paciente, é um dever do médico. E, portanto, o divulgarmos fotos antes e depois ajuda-nos muito, obviamente, ao paciente que vem e está em dúvida a perceber qual o nosso estilo de resultados e o que é que deve esperar ou porquê nos procurar, mas muitas das vezes estamos a abdicar da proteção do paciente para nos autopromovermos. Eu fico sempre muito pé atrás. Já me disseram que deveria partilhar mais casos dos meus e penso que isto é uma área sempre muito, muito conflituosa. A mim, pelo menos internamente, gera-me sempre um grande conflito interno e, portanto, fico muito pé atrás. É preciso ter alguma cautela neste ponto, está bem? Estas fotografias dos antes e depois, das redes sociais e dos influencers, do marketing e construção da imagem, que são muito importantes, atenção, porque é um setor estritamente privado, 100% privado, e, portanto, a construção da imagem de marca é o ónus, é o ponto principal, porque cada pessoa vai ter que construir essa própria imagem de marca, mas cuidado da maneira como o fazem e sempre protegendo os nossos pacientes, porque somos médicos e não somos vendedores. Eu costumo dizer que de vendedor tenho muito pouco, se calhar demasiado, deveria ter mais, mas eu concentro-me muito na parte médica, em fazer as coisas bem em prol do paciente, em prol do bem-estar do paciente. O que é que nos distingue como médicos? Saber detectar e tratar as complicações, ou seja, sobretudo para pessoas que não estão autorizadas ao exercício nesta área, eh, às vezes a ignorância é uma bênção, não é? Para estas pessoas que não têm muita ideia do que é que pode correr mal, os pacientes não têm essa obrigação. Deveriam procurar um tratamento com pessoal autorizado e de maneira segura, mas muitas vezes não têm noção de que é que pode correr mal. Quem tem que ter a noção somos nós. E saber detectar é o primeiro, porque não detectando, não sabemos o que estamos à procura, não tratamos. E depois saber tratar. E daí passa muito por saber as indicações em cada procedimento, se são corretamente indicadas neste paciente e as contraindicações, obviamente. Portanto, falando um bocadinho do intrusismo profissional nesta área, eu acho que Portugal está a entrar num mundo também um bocado. É fruto do desenvolvimento desta área, costumo dizer, porque esta área ainda é um bebé, ainda está em crescimento exponencial em Portugal. Tem-se notado no número de profissionais também a exercer, mas por outro lado também se tem notado no intrusismo, que tem vindo a crescer muito, então temos que ter alguma cautela e sobretudo também passa por nós, consciencializar os nossos pacientes, não culpabilizar se for ao outro lado, mas informar também, faz parte de nós e da nossa obrigação, também o abrigo da proteção do paciente. Normalmente eu costumo dizer que tenho 3 lemas. Aliás, eu só tenho 3 lemas na minha consulta. São muito fáceis de decorar. O primeiro é segurança, o segundo segurança e o terceiro segurança. O procedimento que eu tenha o 0,1% de dúvidas se é seguro ou não, se vai beneficiar assim tanto ou não o paciente em nome do risco, já não faço, está bem? Então por isso é que às vezes fico muito reticente com algumas novidades no mercado, quando alguma empresa vem e diz que este produto novo é muito bom, prometem grandes resultados com zero riscos, eu aguardo. Então, cuidado com consultas ou procedimentos grátis, eu acho que também se está a enverdar por um mundo um bocadinho à parte das outras especialidades. Nenhuma outra especialidade que eu conheço faz consultas grátis, então nem oferecem descontos nos procedimentos, nem é um mundo que se calhar se está a se extinguir um bocado pelas razões não tão boas. Então, não nos vamos esquecer disto. Somos médicos, apesar de não ser uma especialidade, e vai ser brevemente uma competência, eu trato sempre como se fosse uma especialidade. Também temos que ser responsáveis
pelo que estamos a fazer e também responsáveis pelos tratamentos, pelos nossos pacientes, mas sobretudo por esta imagem da área. E sobretudo isso ser num local apropriado, porque vejo colegas a exercerem em salões de cabeleireiro, em salões de estética. Mais uma vez, nós somos médicos, está bem? Então, onde é que o médico está? Onde é que o médico faz consultas e procedimentos? Numa clínica, num hospital, num consultório, onde há um kit de emergência, um contentor amarelo para descartar cortantes, agulhas, a asepsia, a separação dos resíduos em contentores em sacos brancos. Portanto, não podemos aplicar nada disto e dar a entender às pacientes que há um facilitismo da nossa parte, senão também depois não nos podemos queixar de estarem outras pessoas a fazerem coisas menos corretas, não é? Portanto, se nós não damos o exemplo, quem é que o dará? E depois a explicação do procedimento, ou seja, dito tudo isto, tendo estas premissas e fazendo a consulta, o paciente vem muito preocupada com o que é que poderá acontecer, com a dor, com se vai correr bem, se pode correr mal. Calma. Então, temos que explicar, obviamente, em que consiste. Não somos obrigados a dizer o que é que pode correr tudo mal, está no consentimento. Ou seja, eu não tenho que dizer à paciente que pode ficar cega se eu for fazer ácido hialurónico, não é? Como um médico, quando receita o paracetamol, não vai dizer que pode eventualmente morrer de sobredosagem. Portanto, temos que dizer a informação também à medida que a paciente nos vai perguntando, mas sem grandes exageros e sem grandes alarmismos. Está bem? Então, em que consiste o procedimento? Consiste, obviamente, se fizermos injetáveis, a minha área mais incidida sobre injetáveis, há quem faça mais aparatologia, vão ser umas piquinhas, a dor é nula ou mínima, em alguns pontos nem vai sentir nada, noutros é possível que sinta, mas perfeitamente tolerável e, portanto, não desvalorizando, há pacientes que não sentem nada e outras que sentem muito. É um componente psicológico e isso temos que informar sempre. A dor é muito variável, não sei se vai ser muito, pouco, nada. Temos que ir pedindo algum feedback à paciente, tá bem? Isso é muito importante. A possibilidade de hematomas, se tiver um evento naquele dia ou no dia seguinte, eu digo sempre, é arriscado e se surgir um hematoma, apesar de estar no consentimento, eu fico sempre triste. Se a paciente tiver algum evento, alguma ocasião importante, fica ela também. E então, durabilidade expectável, não exagerem, por exemplo, nos casos de, dando um exemplo de toxina clínica, eu nunca digo que as marcas afirmam, que as marcas normalmente dizem que a toxina clínica dura 5 a 6 meses, eu digo sempre 3 a 4 meses. É muito raro o paciente que dure os 6 meses inteiros, até porque o efeito vai perdendo a sua eficácia, digamos assim, vai perdendo o seu efeito, passando na expressão, ao longo do tempo, não é de um dia para o outro, portanto, não dura os 6 meses inteiros. É possível que ainda haja algum resíduo no final dos 6 meses, mas nunca vai durar o efeito dos 6 meses. E, portanto, explicar os possíveis efeitos secundários, os cuidados no pós-procedimento, e isto eu normalmente dou oralmente antes do procedimento e por escrito no final, se for necessário, porque em princípio, se calhar no final não se vai lembrar de nada, fazemos uma revisão desses cuidados. A possibilidade de revisão, retoque, o ideal é que seja um tratamento faseado, no caso de alguns preenchimentos, para não ser um exagero, não ficar demasiado, fazemos por sessões, normalmente os resultados são melhores assim, e dá espaço para eventuais dúvidas ou questões no final desta explicação, antes de assinar o consentimento. É muito importante que tenhamos aqui 2 ou 3 conceitos presentes quando estamos a explicar as coisas ao paciente que está à nossa frente, que é, muitas vezes vêm com expectativas irrealistas, que não correspondem à realidade que aquele procedimento vai providenciar. Portanto, a medicina estética não inverte o envelhecimento, não reverte. Uma pessoa com 50 anos, se está à espera que eu lhe dê uma imagem quando tinha 20 anos, eu digo que não vou fazer nada, porque já vai correr mal. Nunca vai ficar satisfeito. Então, o que eu digo é que a medicina estética ameniza, atenua alguns dos sinais de envelhecimento, algumas ruguinhas, alguns sulcos, a qualidade da pele, mas a pessoa não vai deixar de parecer que tem a idade que tem, ou seja, vai parecer mais descansada, mais relaxada, portanto, nunca prometer milagres. Não é? Eu digo sempre então de brincadeira, milagres em Fátima. Eu trabalho em Cascais, portanto, eu faço o que posso com a minha medicina estética. E o grande desafio da medicina estética é este, é a gestão das expectativas. E muitas das pessoas que nos recorrem a estes serviços vêm com uma expectativa não real. Portanto, ajuda a mitigar os sinais, tais como rugas dinâmicas que passam as táticas, porque até os bebés ao nascimento têm rugas, só que são todas dinâmicas, são com a expressão que fazem.
com a idade, com o processo de envelhecimento, com a fotoexposição, com outros fatores ambientais e genéticos também, as rugas vão ficando mais estáticas e aprofundadas. A flacidez, típica do envelhecimento, a ptose, a perda de colagênio e ácido hialurónico, depois acarreta algumas perdas de volume, a sustentação, a definição, portanto, todas estas mudanças com o envelhecimento é o que nos dão, o que nós, como sociedade, definimos como sinais de envelhecimento. As olheiras, as hipo ou hiperpigmentações, os sulcos, as estrias, a celulite, mais a nível corporal, portanto, é tudo isto que nós associamos ao envelhecimento. E depois, como eu estava a dizer, o consentimento informado, obrigatório para todos os procedimentos, mesmo os que são extremamente seguros, como alguns dos que eu realizo no dia a dia. Um plasma rico em plaquetas, uma carboxiterapia. É muito difícil imaginar correrem mal, mas é obrigatório. Tá bem? Façam sempre, nunca passem este ponto. É um dos pontos que eu nunca passo, passando um bocadinho a pleonasmo, mas é obrigatório para todos. Seja fios, carboxiterapia, plasma, ácido hialurónico, mesoterapia, peeling, incluindo o que eu ponho em último, hialuronidase, ou seja, mesmo para injetar, seja em caso de emergência ou planeado, uma enzima que dissolve o ácido hialurónico, é necessário um consentimento. Os consentimentos estão disponíveis largamente por aí, se necessitarem, estou sempre ao dispor para fornecer qualquer dos produtos. As marcas também os têm, ou seja, uma marca que comercialize uma hidroxiapatita de cálcio, se pedirem especificamente esse produto, a marca dá-vos o consentimento. Vai estar no cabeçalho o nome do produto da marca, ou seja, não vai servir para as outras marcas, está bem? Mas as marcas têm todas consentimentos e peças, porque têm, está bem? Depois, e eu já disse isto, os 3 passos que nunca passo antes de qualquer procedimento, que é a consulta, e uma boa consulta, e uma consulta às vezes quase exaustiva, porque muito do sucesso vai estar aí, logo na consulta, está bem? O procedimento logo se vê, mas isso vai-se ganhar de mão, mas a consulta é muito importante. E acreditem que o paciente vai voltar, não é pela clínica, nem pela recepção, nem pelo café, nem pelas bolachinhas, é pelo médico, está bem? Então, quando perceberem isso, vão-me dar um bocadinho de razão. Segundo, consentimento informado. Se passarem consentimento, já erraram. E o terceiro é um bom registro fotográfico, ou seja, não há prova nenhuma de que o paciente tinha ou não tinha aquilo antes do procedimento, a não ser que tenha uma fotografia daquilo. E normalmente é muitas fotografias. E talvez, se calhar, melhor um vídeo. E muitas mesmo. Tá bem? Então, nunca passem estes 3 passos, porque a maior parte do sucesso está logo aqui. Está bem? Depois o procedimento, com o tempo, com a mão, com a experiência, vai lá. Por onde começar? Eu pergunto-me sempre, alguns colegas, hum, por onde começar nesta área, porque, e sobretudo os médicos, eu vejo com muito receio, porque, mais uma vez, a ignorância é uma benção. Quem não sabe o que está a fazer e que pode correr mal, acha que é tudo seguro, não é? E nós, com perfeita noção de que alguns têm mais riscos, temos medo, e às vezes medo de fazer coisas que são, na minha opinião, muito seguras. E por onde é que eu recomendo começar quem está a começar nesta área? Plasma rico em plaquetas, por exemplo, que é tão simples como extrair uma pequena quantidade de sangue do paciente, como se fosse fazer análise, um tubinho, pôr numa centrifugadora, a centrifugadora que vai fazer é separar nas 3 fases do plasma, grosseiramente, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, e à tona, entre aspas, as plaquetas. O que nós fazemos é aspirar estas plaquetas, que com a centrifugação lisaram e libertaram os fatores de crescimento que têm lá dentro, e depois injetar novamente no paciente. Eu mesmo que injete dentro de um vaso, a não ser que seja uma quantidade astronómica de plasma que já coagulou, é muito difícil correr mal. Ok? Portanto, é um procedimento muito seguro, que eu sou muito apologista e, sobretudo, tem excelentes resultados. Depois, segundo, carboxiterapia. É muito seguro, ou seja, a carboxiterapia, resumidamente, é a injeção de gás carbónico no corpo humano, a injeção de CO2. Normalmente nós temos o CO2 como o gás mau, e o oxigênio o gás bom. Neste caso é mais ou menos o contrário, ou seja, nós ao injetarmos o gás carbónico, sobretudo nos tecidos subcutâneos, vamos enganar o nosso organismo a pensar que está em deficiência de oxigênio lá. O que vai fazer o nosso organismo é, de uma maneira natural, dele próprio, enviar oxigênio para esses tecidos e depois o tecido mais oxigenado, o tecido hiperoxigenado, vai queimar mais gordura, vai regenerar mais rapidamente, por exemplo, no caso de cicatrizes, vai criar mais estímulo de colagênio e neovascularização, no caso de celulite, estrias, e sobretudo é um tratamento muito bom para gordura localizada, ok? Vai queimar gordura muito mais rapidamente. E um terceiro, por exemplo,
que eu gosto muito é a toxina botulínica, o Botox. Normalmente nós temos muito medo de começar a toxina botulínica. Bom, é relativo, porque o que é o risco? O risco é, nos processos de medicina estética, é o dano permanente para a paciente. A toxina botulínica, em 100% dos casos, vai ser reversível. O problema é mesmo esse, é o efeito passar. Portanto, a toxina botulínica, mesmo no pior caso, que é bastante raro, que é o caso que todos temos medo, não é? De acontecer uma ptose palpebral, e acontecerá a qualquer pessoa que pratique o tempo suficiente uma ptose palpebral. Mas mesmo essa, sendo o caso mais grave, é reversível. Eu sei que é chato para a paciente andar 1 ou 2 meses, ou o que for, com uma pálpebra descaída, mas quer dizer, é totalmente reversível, portanto, não vai ficar com nenhuma sequela. É de facto é evitar, e obviamente não estou a dizer para também desvalorizarmos ou minimizarmos. Eu tenho aqui um artigo que li agora recentemente sobre a toxina botulínica e que historicamente, refere aqui, historicamente, a ptose de pálpebra tem uma incidência com a toxina botulínica de 5%, que tende a durar umas 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio. Mas com uma mão experienciada, com um injetor mais experiente, a incidência baixa para 1%. Então, entre 5% e 1%, para mim é bastante diferente, não é? Se você será paciente, qual é que prefere? 5 em cada 100 ou 1 em cada 100, é meio diferente. E obviamente que este 1%, dependendo também de outras técnicas de segurança que adotamos, pode ser baixado para percentagens como 0,1%. Portanto, um, o risco está lá sempre, não quer zero, não quer zero, em nenhum procedimento, seja para um hematoma ou o que for. É o nosso dever, o nosso trabalho como médicos, e é isso que devemos buscar, é encostar sempre ao zero o risco, está bem? O máximo ao zero. E depois, por último, falam muito em mesoterapia. E o mesoterapia aqui já tem alguma dúvida, como técnica segura. Porquê? Porque comercializa-se hoje em dia muita mesoterapia no mercado, mas que se repararmos bem na caixa, mesmo no vial, que eu tenho aqui alguns viais e algumas ampolas, há muito poucos, quase nenhuns, pelo menos em Portugal, comercializados, que dizem injetável. Se repararem bem na caixa ou no vial, não diz lá injetável. E nós estamos a injetar, mesmo em mesoterapia estamos a injetar. A partir do momento em que perfuramos a pele, injetamos. Mesmo que seja com microagulhamento. A caneta de microagulhamento ou o roller fazem pequenos poros, orifícios na pele, e isso é injetar. A única circunstância em que não injetamos é se pingarmos sobre a pele e esfregarmos. Isso não é injetável, não vai fazer nada. Então, nós ao aplicarmos um produto de medicina estética, estamos a injetar. É muito difícil não injetar uma substância e ela fazer efeito. Portanto, se a embalagem e o vial não disserem injetáveis, e se depois eu tiver alguma complicação, o seguro vai-me perguntar, mas porquê é que o doutor injetou isto? Não sei, se não está lá injetável, então informem-se bem antes com a marca, se está indicado para ser injetável. Há alguma marca em Portugal, depois se quiserem, eu não queria falar muito sobre marcas aqui neste local, mas se quiserem, depois pessoalmente, eu digo-vos quais são as que normalmente uso. Alguns produtos que estão aqui também, se calhar, só vocês já conhecem, mas tenham sempre essa cautela, está bem? Porque senão o seguro, se não tiver indicação de injetável, vai ser o primeiro ponto que vos vão dizer boa sorte. E mais uma vez, mesmo em microneedling, mesmo em roller, fazem na mesma perfurações na pele que são equivalentes a uma injeção com uma agulha, está bem? Que são procedimentos muito seguros. Injetáveis, sobretudo, conhecer o produto que estamos a utilizar, conhecer muito bem qual é a composição, porque muitas vezes tem lá muita coisa, não é só aquele produto principal que a marca anuncia. E esses excipientes é quando o paciente tem uma alergia, e depois garantir a asepsia, porque normalmente nas mesoterapias, nas coisas um bocado mais de microneedling, rollers, não garantimos tanto a asepsia, ou seja, descuidamos um pouquinho e deveríamos ter o mesmo cuidado. E a experiência na técnica que estamos a utilizar, também cuidado, porque às vezes alguns destes produtos são um bocadinho mais agressivos, requerem algum cuidado, sobretudo a nível de peelings, portanto, cuidado com essas técnicas, está bem? Que já não são injetáveis, obviamente. E, portanto, eu digo sempre, nunca poupar, e em nome da asepsia, nunca ninguém ficou rico em poupar compressas, agulhas, desinfetante, seringas, luvas, na qualidade dos produtos. Se começarmos a poupar nestes pontos, é quando começamos a errar. Portanto, não abdicar nunca da qualidade e da segurança em função do preço. Eu noto muito, por exemplo, que em questão com a toxina botulínica, com o Botox, nas minhas pacientes, eu comecei a aplicar no início com a agulha 30G, que é a mais universal, é a mais comum.
Mas fui aumentando um bocadinho, fui diminuindo o calibre, fui aumentando os Gs e fui aumentando para 31, 32, 33G. Eu uso hoje em dia só 33G, porque eu noto muito 3 ou 4 detalhes com as 33G e são obviamente mais caras do que as 30G. Mas há muito maior conforto, há menos dor, muito menor probabilidade de hematomas e isso para mim é um dinheiro bem gasto, ou seja, não vou gastar assim tanto mais com agulhas 33G e a paciente nota a diferença. Tá bem? E isso é o que nos distingue muitas vezes a qualidade do procedimento. O quão preocupados é que estamos com toda a experiência no procedimento, porque mesmo a paciente gostando muito do resultado final, se a experiência foi má, foi muito dolorosa, não tivemos um cuidado especial, não vai voltar, tá bem? Então também é importante. E depois outras considerações que eu deixei aqui, por exemplo, num estudo recente da, da Sociedade de Cirurgia Plástica, verificaram, e isso já todos temos a percepção de que a idade dos pacientes que recorrem a estes procedimentos está a baixar, e muito. Ou seja, neste momento, 50% dos pacientes estão entre os 35 e os 50 anos. E 25% já são entre os 19 e os 34. E a tendência é baixar estas idades, estas faixas etárias. Sem surpresa nenhuma, 85% são mulheres. No entanto, eu já tenho notado algum crescimento no grupo dos homens. Depois, o que se viu com a pandemia é que as pessoas ficaram mais fechadas em casa, mais em teletrabalho, tiveram reuniões por plataformas, nomeadamente Zoom ou Teams, como estamos aqui a ter agora, e as pessoas começaram a ver-se mais, sobretudo porque ao espelho já nos vemos todos os dias, uns mais e outros menos, mas as pessoas começaram a ver-se mais em expressão, em ver as expressões quando estavam a falar. E isso criou uma dismorfia própria, esta dismorfia por Zoom, porque o tempo gasto nas redes sociais e todas estas plataformas mudou um bocadinho a uma nova mudança na autoperceção das pessoas. E o que é que esperam os pacientes hoje em dia? Um tratamento minimamente invasivo, ou seja, mais com intuito preventivo do que para tratar mesmo esse problema ou tratar desde cedo. Têm uma expectativa muito clara dos resultados, ou seja, já estão muito bem informados sobre o tratamento que vão fazer e estão mais abertos a novos produtos, a novos tratamentos. Mas, mais uma vez, cuidado com estes novos produtos e tratamentos. Está bem? São pacientes, como eu disse, já muito bem informados, com uma imagem muito clara do resultado, porque já há bastante informação nesta área que está a crescer muito. Hum, São pacientes que querem parecer felizes, que querem parecer naturais, ou seja, com resultados naturais, e que querem parecer relaxados. Ou seja, para mim, isto é uma opinião muito pessoal, o mais importante é que os injetáveis não devem ser detectáveis. Eu digo isto no sentido de a própria paciente, obviamente, que tem que notar alguma diferença, senão não foi à consulta nem fazer o tratamento para nada. Mas o que quer é que os outros notem muito pouco ou que notem que só que está com um ar mais descansado, mais feliz, mais relaxado. Não que notem que fez um procedimento em medicina estética e isso é o procedimento bem feito, é o procedimento que os outros não veem que fez procedimento. Então, eu prezo sempre pela naturalidade, por resultados subtis na minha consulta, porque, e sobretudo na população portuguesa, que é ainda muito conservadora, apesar de já estarmos a evoluir um bocadinho para uma sociedade diferente, nestes grupos mais jovens, mas que não se note muito, sem grandes exageros, está bem? Portanto, tratamentos individualizados, que não sejam chapa 3, a mesma coisa para todos os pacientes, sempre os mesmos pontos de injeção. Observem bem as expressões, observem bem o que é que a paciente quer e adaptem o tratamento e a técnica à paciente. Porque os injetáveis, como diz esta revista, não resolvem tudo, ou seja, vão minimizar, vão atenuar, mas não vão resolver tudo, está bem? Cuidado com as novidades e, sobretudo, estas que se fala muito. É que mas estás a falar muito agora, está muito em voga. Eu estou um bocadinho ainda cético sobre estes tratamentos e considero que podem ser uma opção interessante, segura, mas ainda estou à espera de algum tempo de evolução nesta área, porque ainda estou muito de pé atrás. A ecografia terá o seu papel, e sou muito apologista, mas, na minha opinião, mais uma vez é muito individual, sobretudo nas complicações que vemos, detectar complicações, de que material poderá ser feito, este preenchimento, que está aqui colocado numa zona que queremos saber a profundidade, porque vejo muito pouco outra aplicabilidade na medicina estética, nomeadamente colegas que me falam de procedimentos ecoguiados. Isso eu acho uma utopia, porque se já é difícil manejarmos bem o ecógrafo e tem uma curva de aprendizagem enorme, mais difícil ainda com uma mão ou mesmo com alguém a assistir e com a outra fazer um procedimento que requer toda a nossa atenção com essa
seringa, agulha ou cânula, o que estivermos a utilizar. Alguns bioestimuladores novos que me surgem muitas dúvidas enquanto a segurança, portanto, cuidado. Há muita pressão da indústria, com promessa de produtos milagrosos e que não têm nenhum risco. Eu é quando fico mais de pé atrás. Tá bem? Depois, como é que podemos ver em que investir no início, no que investir? Simples, basta ver as tendências nos últimos anos, não estas novas que estão a surgir agora, mas o que é que nos últimos anos tem surgido mais? E basta pegar numa simples busca no PubMed e escrever como eu escrevi, carboxiterapia. E o que vemos aqui neste gráficozinho ao lado é que desde 2006 a 2023 foi um crescimento exponencial de estudos sobre esta técnica. Isto porquê? Porque tem sido uma área, além de ser um procedimento muito seguro, uma técnica muito segura, tem sido uma área que tem-se investido muito, porque é muito segura e tem muito bons resultados. E então, além de nos servir como coadjuvante em outros tratamentos, serve também para resolver complicações. É uma arma que também está ali para nos resolver algumas complicações e nesse aspecto tem muita utilidade também. Importa muito saber estas tendências. E depois os três pilares que eu tenho fundamentais esta área, mas que eu acho que são transversais a todas as áreas, está bem? É o rigor técnico. Nenhuma especialidade vai passar este rigor técnico. A consulta médica, os consentimentos, as fotografias, uma clínica certificada, tudo como deve ser, material de qualidade, confiança. Prezem pelo brio profissional, está bem? Pelo vosso toque pessoal, porque vai ser o que faz a diferença. Um, Depois, a formação constante, ou seja, irmos a workshops, cursos, congressos, artigos, tempo de estudo, eu isso faço muito e acho que é preciso muito em qualquer área de medicina, mas nesta tendemos a desvalorizar um bocado, porque achamos que não há, achamos que há pouco, que não há boas fontes, há extremamente, há informação de extremamente alta qualidade, muito alta qualidade, e acho que temos é que procurá-la, saber onde procurar. E uma das revistas que eu gosto muito é esta, é a Expertos em Medicina Estética, que é uma revista espanhola e que eu me dá muito prazer ler, porque não tem artigos científicos, mas tem a opinião de alguns colegas que já estão há algum tempo nesta área e que nos dão algumas achegas além dos artigos, que obviamente que são muito importantes. E depois a procura pela excelência, ou seja, o que eu disse, o ter uma equipa competente às vezes é sorte, e o gostar do que se faz não é realmente obrigatório, mas faz a diferença no final. O ter brio, o pormos o nosso cunho pessoal, a nossa experiência, são fatores muito importantes. Eu sublinhei aqui o artigo porque a questão dos artigos é sempre também subjetiva, ou seja, devemos sempre ver com olhos críticos, com um olhar crítico. Ou seja, por exemplo, eu vi este artigo há algum tempo já, este da aspiração antes de injetar um filler de ácido hialurónico. E este artigo dizem que os colegas, os autores, dizem que não só é uma futilidade, é fútil aspirar antes de injetar, como ainda por cima é uma prática que não é segura. Eles advogam que não é segura porque nos dá uma falsa sensação de segurança quando aspiramos e e a aspiração é negativa, ou seja, não vem ácido hialurónico, não vem sangue para a agulha. Um, Isso é bom e o artigo está muito bom, de facto, está muito bem escrito, mas depois há a nossa experiência pessoal, há o nosso toque, há o que é que nós vemos na nossa prática diária. E o que eu vejo é isto, a aspiração positiva, a ver se isto rola, veio-me duas vezes na vida que me aconteceu. Esta foi uma delas. Eu estava numa aula de uma pós-graduação e aqui na pontinha no cabeçal da agulha, quando nós aspiramos e aparecer sangue, é um dos sinais de que estamos numa artéria, estamos a picar, digamos assim, a injetar com a agulha, na ponta de uma agulha numa artéria, e que devemos recuar e reavaliar se aquele será o plano correto ou será a localização correta. E, portanto, nessa altura, quando a aspiração é positiva, salvou-nos de uma possível complicação vascular. E, portanto, basta uma vez acontecer isto que nos salva um bocadinho o dia. Se me dizem que é uma prática fútil só perder algum tempo a aspirar, isso aí já é um bocado mais subjetivo, ok? Eu continuo a aspirar sempre. E depois temos isto, que é a curva do efeito Dunning-Kruger, ou seja, no início, por isto todos passamos pela montanha de estupidez, o pico da estupidez, ou seja, quando começamos numa área, fazemos alguns casos, um bocadinho a medo, e até temos alguma cautela, e sai alguns casos bem, ficamos entusiasmados, continuamos e começamos a arriscar mais, e depois caímos e ficamos no vale do desespero. E o que eu vos digo é, toda a gente passa por isso, ou seja, não desesperem e não deixem de exercer,
não deixem de exercer por causa desta curva de crescimento, desta curva de aprendizagem, está bem? Eu gosto de sempre manter-me aqui no slope do enlightenment, ou seja, sempre na curva de aprendizagem, porque eu acho que nós, chegando ao platô da sustentabilidade, ou seja, da sustentação, da estabilidade, acabamos outra vez por nos descuidar um pouquinho. Eu gosto sempre de estar atento, de querer aprender sempre com muitos colegas. Eu tenho já assistido a palestras de colegas a quem dei aulas e acho que, além de me deixar muito orgulhoso, acho que temos sempre todos a aprender uns com os outros, até porque temos todas experiências diferentes na nossa prática clínica diária. Depois a questão do seguro de responsabilidade profissional. Todos os médicos são obrigados a ter um seguro de responsabilidade profissional. Normalmente temos aquele básico da ordem ou com outra seguradora qualquer, por qualquer dos motivos, mas há uma coisa a terem atenção nesta área, que a seguro não cobre a medicina estética. A medicina estética não é uma especialidade, não é uma competência ainda, é uma área um bocado cinzenta no mundo da medicina. E se não tiverem um seguro que diga especificamente este seguro cobre para atos em medicina estética, 2 pontos. E todos os atos que vocês exercerem no dia a dia. E eu aí aconselho a que recorram ao livro blanco da Sociedade Espanhola de Medicina Estética, onde enumera todos os procedimentos que são feitos em medicina estética, que são realizados em medicina estética, ou seja, toxina clínica, ácido hialurónico, peelings. Eu tenho no meu seguro todos, mesmo alguns que nunca fiz e provavelmente nunca farei, alguns lasers ou o que for, e portanto ponham todos, é o meu conselho, está bem? Acrescenta um pouquinho ao prémio, mas vale a pena, agrava um bocadinho o seguro. Eu, por exemplo, posso-vos dizer em qual tenho no da Tranquilidade, porque tenho outros seguros lá, mas façam num qualquer, desde que seja explicitamente para medicina estética, está bem? E depois, um bocadinho já em jeito de conclusão, na medicina estética tenho alguns destes princípios, alguns destes pilares, que é menos é mais, ou seja, sejam mais pela prevenção, pelo fazer pouquinho de cada vez, pelo fazer faseado, porque o olhar humano, o olho humano, é muito curioso, é uma coisa que nós tratamos o terço superior da face, o paciente fica muito contente, mas vai logo à procura do defeito seguinte, então quer logo tratar o terço médio ou o terço inferior. A gente termina de tratar a face e vai à procura do pescoço ou do decote. Portanto, o olho humano está sempre insatisfeito, está sempre à procura de mais. E por muito que façam bem alguma técnica, vai sempre à procura de mais e mais. E, portanto, saibam pôr algum travão, alguma moderação nestes procedimentos, sabem? Porque hoje em dia, mais uma vez, eu estou a ver muitos exageros e acho que isso é contraproducente para nós próprios. Estamos a dar uma imagem má da medicina estética. O melhor é ser simples, ou seja, não complicar, não inventar com muitos procedimentos muito complicados. Acreditem em mim, os procedimentos mais simples ainda são os mais realizados em medicina estética. Os que já têm mais tempo, os de toda a vida, o Botox, esse tipo de coisas, são ainda de longe os mais realizados. Portanto, não tentem complicar em demasia com coisas que conhecem pouco. Uma toxina clínica é o melhor, está bem? E a naturalidade, mais uma vez, sou um grande apologista da naturalidade, fazer pouquinho, a pessoa conserva alguma ruguinha, se for para conservar alguma expressão, porque a expressão da pessoa faz parte da própria pessoa, não tentem pôr a pessoa muito artificial. Deixo-vos um bocadinho este artigo que publiquei agora sobre a paralisia facial, uma paciente em paralisia facial que veio à minha consulta. Um, para vos dizer, é uma área interessante, mesmo quem gosta desta área mais científica, de publicações científicas, é muito interessante, é muito cativadora. Temos pacientes que realmente têm patologias, ou seja, que é mais raro, mas temos. Tenho um outro caso para publicar em breve e, portanto, temos de facto casos muito interessantes, mas não deixem de exercer conforme os princípios que são válidos para todas as especialidades, ok? Faço-vos também um convite para se juntarem a um grupo só de médicos, está bem? Para se juntarem ao meu grupo onde também partilho algum conteúdo científico, alguns livros, tudo isso, e portanto tenho todo o prazer em fazê-lo sempre. E um bocadinho agradecer novamente à PNA. Deixo esta frase que foi do Copérnico, que é, na altura de Copérnico, o Sol era o centro do universo. O que nós damos como verdade hoje, amanhã é mentira. E, portanto, se calhar às vezes, hoje em dia já não nos matam, já não nos eh, mandam para tribunal só por dizermos alguma coisa que seja mais subjetiva. Mas tudo o que eu disse nem é como, se calhar amanhã não é bem assim, está bem? Eu estou-vos a dar o que eu acho, o que eu acredito, a minha experiência pessoal, o meu toque pessoal, mas é provável que de hoje para amanhã as coisas também mudem, porque é uma área, e ainda bem, como todas da medicina, muito dinâmica, ok? Vou aqui ver o chat a ver se há alguma questão ou algum comentário que queiram
fazer, estou ao dispor para responder, está bem? E obrigado a todos por terem estado aqui presentes. Eu não fui vendo aqui o chat nem nada, mas obrigado a todos. Espero que vos tenha sido de algum interesse. Não sei se algum dos colegas vai fazer brevemente a pós-graduação junto da APNA, da Academia AMIR, mas eu posso atestar a qualidade dos colegas. Posso sim, senhora Anabela. Posso atestar a qualidade dos colegas porque são colegas que eu conheço muito bem, tenho uma grande experiência nesta área. Eu vou partilhar o link que a Anabela pediu para o artigo que eu publiquei, não é, Anabela? Esse é-me um grande prazer escrever, sinceramente. Porque, mais que nada, pela paciente, porque ficou muito satisfeita com o resultado e se não é para isso que estamos, também não estamos para nada, não é? Dúvidas ou questões, eu estou ao dispor, ou então críticas e comentários, podem falar mal de mim também, aqui também serve. Então, olha, o link é um bocado grande para eu escrever aqui, mas basta escrever aqui. Basta escrever no Google. Vou-os colocar aqui. Põe assim, no Google Aesthetic Medicine Journal, e logo na primeira página sai a edição atual desta revista. A edição atual tem lá o artigo, este último que eu publiquei também, sai logo na página principal do Aesthetic Medicine, porque o link é muito extenso e eu não consigo agora procurar aqui no PC, acho eu, porque está a apresentação aqui ativa no Teams. Mas sai logo também. Se procurarem pelo artigo, eu vou-vos pôr aqui o artigo, o título do artigo, que também sai logo no Google, está bem? Mas é um jornal também muito interessante, que me dá muito prazer ler porque está sempre na vanguarda destes procedimentos em medicina estética. Eu vou-vos deixar aqui o título do artigo. Mais coisas. Obrigado à Susana a partilhar o grupo do WhatsApp. Falando, eu vou pôr outra vez, está bem, Susana? Vou pôr outra vez o QR Code, se calhar deixei pouco tempo. Muito bem, deixo aqui o artigo, o título do artigo. Vou tentar partilhar novamente o que eu tinha aqui colocado. Penso que era aqui numa das últimas. Exatamente, vou deixar aqui uns segundinhos para poderem fazer o scan do QR Code. Eu peço-me só que ao entrar se identifiquem com o nome clínico e o número de cédula, por favor, porque é um grupo que eu tento manter só para médicos, como assim o deve ser, e portanto, para termos a certeza que estamos todos entre colegas médicos, está bem? Mais coisas. Não dá, Susana? Eu vou deixar aqui o meu número de telefone e a Susana envia-me uma mensagem, ou quem estiver interessado, para adicionar ao grupo, está bem? Mandem-me uma mensagem pelo WhatsApp e adiciono-vos ao grupo. Não sei, se cá o computador não deixa fazer o scan do QR Code. Obrigado a vocês. E qualquer coisa estou sempre ao dispor também neste número, se virem que é interessante, alguma dúvida, alguma questão, alguma proposta
Estou sempre ao dispor, porque eu gosto muito desta área também. Obrigado a todos. Se não houver assim mais nenhuma dúvida, nenhuma questão, vamos nos despedindo. E, e acho que farei alguns dos colegas agora nesta pós-graduação, neste Master em Medicina Estética da APNA, pela qual mais uma vez eu agradeço o convite para estar aqui presente e que me dá sempre muito prazer porque acabo sempre a aprender muito com muitos dos colegas e eu acho que isso é bom, acho que devemos manter sempre isso, um intuito mais de aprendermos uns com os outros e não de acharmos que sabemos tudo. Nunca ninguém começou em lado nenhum a saber tudo e nunca ninguém vai saber tudo. Então, se não mantivermos o espírito com essa certeza, não vamos a lado nenhum. Também já me têm perguntado, que eu às vezes deixo pouco tempo. A lista é esta, Expertos em Medicina Estética. Eu vou também colocar aqui, que também tem um artigo meu neste último, mas pronto, também não quero parecer muito, mas não ganho nada com a revista também. E acho que é muito boa mesmo, de facto. Eles têm uma edição online que é gratuita de subscrever, eles também podem enviar a revista se quiserem mesmo ter na clínica ou em papel se tiverem mais prazer em ler, portanto é uma revista também muito boa, mas haverá mais, de certeza, também. E é tudo o que eu vos tenho para dizer. Obrigado a vocês e fico à disposição. Também fica aqui o número de telefone, se virem que é útil para vocês contactar-me por alguma razão. Estou sempre ao dispor. E um resto de uma boa tarde para vocês. Obrigado.